Bem, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre as 6 metas dos Illuminati. Quem são os Illuminati? Os Illuminati são uma sociedade que foi criada no dia 1º de maio de 1776 pelo alemão Adam Weishaupt, que era um teólogo, professor de direito canônico e maçom. E os Illuminati foi uma sociedade criada com o intuito de trazer novos parâmetros para a sociedade. E o Weishaupt escreveu um documento, ele junto com os adeptos dos Illuminati, que na verdade os Illuminati, o nome correto é Sociedade dos Iluminados da Baviera, que foi abreviado para o latim Illuminati, que é plural de Illuminatus, os iluminados, né? E como esse plano foi descoberto? Um padre chamado Lanz fazia parte da Sociedade dos Illuminati. Ele transportava esses documentos de um lugar para outro e um raio o atingiu quando ele cavalgava. Ele morreu e a polícia acabou descobrindo esse plano secreto dos Illuminati para derrubar o governo, derrubar as religiões, e houve uma perseguição na época. Todos os Illuminati que foram encontrados foram presos, mas na realidade eles não foram, a sociedade Illuminati não acabou ali. Eles foram incorporados à maçonaria e hoje ainda persiste essa sociedade dentro da maçonaria. E os planos escritos, os planos e metas escritos naquele século XVIII ainda estão sendo engendrados, estão sendo amadurecidos na agenda da nova ordem mundial. E quais são esses 6 planos? O primeiro plano é a aniquilação de todo o governo organizado segundo o antigo regime. Vemos aí antigo regime, podemos falar em nova ordem mundial como um novo regime suplantando o antigo regime, os regimes nacionalistas, os governos nacionais de todos os países. Podemos citar aí o comunismo com seu congresso internacional como um prelúdio desse possível governo global. Podemos citar aí a União Europeia como também um prelúdio a algo que vem sendo maquinado para que o regime seja implantado futuramente, num futuro não muito longe. A segunda meta, a abolição da propriedade privada. Podemos citar aí também vários regimes socialistas que fizeram que confiscaram terras, confiscaram propriedades. Isso em vários regimes de vários países também é uma coisa que os globalistas pretendem fazer, que é o bem privado em bem comum. A terceira meta é a supressão de direito de herança, que seria uma variação dessa segunda meta, a abolição da propriedade privada. Se você não tem direito à propriedade privada, os seus filhos não vão ter direito ao que é seu. Isso, uma coisa leva a outra, né? A quarta meta, destruição do patriotismo e substituição por um governo mundial. Essa sim é a meta talvez mais importante de todas. Podemos ver isso também na sociedade socialista, na União Soviética nós podemos enxergar isso. A Revolução Francesa talvez tenha sido a primeira parte, o primeiro passo rumo a esse governo mundial. A União Soviética com a Revolução Russa em 17 caminha para isso. Foi um caminho para isso também, um passo adiante nesse sentido. E a União Europeia também, como eu já citei antes, utilizando ali todo o bloco econômico na Europa, ainda não... o bloco é um bloco econômico, né? Os países ainda têm sua autonomia política, mas podemos dizer que isso é um primeiro passo rumo a esse governo mundial. A quinta meta, eliminação do conceito de família. Nós podemos ver hoje acontecendo isso no mundo, com apoio irrestrito da mídia, de setores influentes da sociedade. Nós podemos ver hoje como aquela família nuclear foi abolida, como movimentos que
são contra a família, contra a moral da família, e isso não é por acaso, isso também está na agenda da nova ordem mundial, e daqui para frente é cada vez pior. Garotas engravidando na adolescência, isso tudo também é uma forma de dar lucro para os poderosos aí nas festas do carnaval e toda essa promiscuidade que todos nós conhecemos, né? E a última meta, a sexta meta, que é a proibição de qualquer tipo de religião tradicional. Não podemos esquecer que a nova ordem mundial, ela tem uma grande ligação com o misticismo, com setores esotéricos como a maçonaria. Nós podemos dizer que também existe um braço religioso da nova ordem mundial que é conhecida como Nova Era. Inclusive nesse ano de 2012, segundo eles, no dia 21 de dezembro de 2012, segundo a sétima profecia maia, começa a Era de Ouro de Aquários. Segundo eles, em 1987, a Era Prateada de Peixes, que era a Era Cristã, segundo eles, terminou. Estamos num período entre eras para no dia 21 de dezembro entrar num período da Era de Ouro de Aquários. Segundo eles, é a supressão do cristianismo e de um Deus, segundo eles, castigador. Ou seja, temos aí fatos bem avançados acontecendo sob os nossos narizes. Quero dizer também que não foram os maias que disseram isso, é uma interpretação da nova era para a antiga profecia maia. Então, essas são as 6 metas Illuminati. Façam uma pesquisa maior, eu estou falando por cima aqui para vocês. Existe material abundante na internet sobre esse tema, e nós podemos perceber duas coisas importantíssimas aí: governo mundial único, religião única mundial também. Esses dois fatores são preponderantes para culminar a agenda da nova ordem mundial. É isso aí, pessoal. Valeu!